Vamos ver então, pessoal, as últimas regras que tratam desse assunto e a gente finaliza fazendo os exercícios, tá? O artigo 160 veda a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, a regra é o seguinte: União e Estados não podem reter ou fazer qualquer tipo de restrição para entregar as parcelas que competem aos outros entes federados. Então, o Estado tem que distribuir 50% do IPVA e não pode inventar moda e querer reter ou restringir a entrega desses 50% aos municípios. Agora, existe exceção. Essa vedação não impede que a União e os Estados condicionem a entrega desses recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive suas autarquias. Ou seja, se o município estiver devendo para o Estado, ok? O Estado pode condicionar a entrega lá dos 50% do IPVA, por exemplo, ao pagamento da dívida que o município tem com o Estado, certo? O Estado está devendo. Então, opa, eu vou te dar esse dinheiro aqui do dia que você me pagar, certo? Segundo, ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Pessoal, esse dispositivo que é aí mencionado, ele vai tratar sobre a questão específica de saúde. Eu vou até ler aqui para vocês o dispositivo, não vou ler todo, mas vou só fazer a menção. O 198, parágrafo 2º, inciso 2 e 3, fala justamente da aplicação, ok, de recursos na área da saúde. Ok? Então, depois vocês podem ler lá esses dispositivos, mas geralmente esses não caem em prova, tá? Porque geralmente esses dispositivos que citam outros artigos da Constituição não são cobrados assim. O que mais cai realmente é o inciso 1. Tá ok? Então tá aí. É justamente a aplicação mínima, né, em serviços de saúde. Além do mais, os contratos, os acordos, os ajustes, convênios, parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados aí às respectivas cotas dos fundos de participação ou aos precatórios federais. Esse não tem muita importância. O 161 remete à lei complementar o dever de regulamentar esses assuntos aqui. Primeiro, definir o que é valor adicionado para efeito lá, pessoal, da distribuição do ICMS. Lembra que 65% do ICMS, no mínimo, tem que ser distribuído de acordo com o valor adicionado. O que é valor adicionado? A lei complementar que vai definir isso, tá? Além do mais, a lei complementar vai estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos, né, dos fundos de participação dos estados e dos municípios, objetivando promover o equilíbrio econômico entre estados e municípios, e também a lei complementar que vai dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas aí nos artigos 157, 58 e 59. E quem vai fazer os cálculos dessas cotas dos fundos de participação dos estados e dos municípios é o TCU, conforme os critérios que forem definidos aqui nessa lei complementar. E uma coisa interessante é que muitas constituições estaduais previram que os seus respectivos tribunais de contas do estado teriam que homologar os cálculos das cotas de ICMS, tá? Mas não existe essa disposição na Constituição e por isso o Supremo declarou isso inconstitucional. Então é inconstitucional a atribuição aos tribunais de contas estaduais de competência para a homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos municípios por violação ao princípio da separação dos poderes, afastada a alegação da simetria com o modelo federal. Veja, no modelo federal, quem
calcula essas cotas para os fundos de participação dos estados e dos municípios é o TCU. Mas não existe nenhuma regra na Constituição estabelecendo que é o Tribunal de Contas do Estado que tem que calcular quanto que cada um tem que homologar, né, os cálculos dessas distribuições do ICMS para os municípios respectivos. Quem faz isso é o Executivo, e ponto final. Tá? Se o município discordar com isso, entra na Justiça para refazer os cálculos. Para a gente terminar essa parte, o 162 diz que a União, os Estados, DF e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação. Então, por exemplo, fevereiro foi o mês da arrecadação. Até o fim do mês de março, até o último dia do mês então subsequente ao da arrecadação, eles vão ter que divulgar os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Quanto, por exemplo, o ICMS vai ser distribuído, quanto cada município vai receber, qual que é o critério, qual que é o percentual de ICMS que cada município vai receber. Então isso é tudo divulgado aí no site de transparência dos respectivos entes federados, tá? E aí, no caso da União, ela vai ter que segregar esses dados por estado e por município, porque ela distribui esses recursos tanto para estado quanto para municípios, né? E os estados vão ter que fazer essa segregação por cada um dos seus respectivos municípios. Beleza? Pessoal, o último assunto, que é a novidade também trazida pela reforma tributária, é esse fundo novo. É um fundo chamado Fundo Nacional E aí, vamos ver as regras sobre ele. Tudo sobre esse fundo aqui, que nos interessa para a prova, está aqui no 159A, tá? Tem outras disposições remetendo-se a ele, mas importante nós aqui. Então, fica instituído esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo quê? De reduzir as desigualdades regionais e sociais nos termos do artigo 3º, artigo 3º, 3 da Constituição. Né? E como é que essas desigualdades vão ser reduzidas? Mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal. Tá? Então, aqui, esse fundo é dinheiro da União indo para os Estados e para o DF. Para que esse dinheiro? Realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, fomento a atividades produtivas, com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras, e promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o caput, e na aplicação dos recursos, os Estados e o DF priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Tá? Esses vão ser os projetos mais bem avaliados e, com certeza, os que mais receberão recursos. E observado o disposto nesse artigo, caberá aos Estados e ao DF a decisão quanto à aplicação dos recursos. Então, veja que existe uma autonomia dos Estados e do DF escolherem quais são os projetos que vão receber recursos desse fundo. Tá? Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao DF de acordo com os coeficientes individuais de participação, calculada com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Então, como é que esses recursos vão ser divididos? População do Estado ou do DF com peso de 30%. Então, a população, o critério populacional vai implicar na distribuição de 30% dos recursos desse fundo, ou seja, 30% dos recursos desse fundo são divididos proporcionalmente à população dos estados e do Distrito Federal. Então, São Paulo, por exemplo, vai ser o que mais vai ganhar dinheiro nessa história, certo? Muito bem. E os outros 70%, tá? Vão ser com base no coeficiente individual de participação do Estado ou do DF nos recursos de que trata o artigo 159.1a, que é o do Fundo de Participação dos Estados. Tá? Então, nós vamos ver quanto cada Estado tem de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e aí esses 70% vão seguir o mesmo índice, tá? O mesmo percentual de participação que eles têm no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Tá bom? Então, suponhamos que do dinheiro que vai para o Fundo de Participação dos Estados, o Amapá recebe 3%,
Então, desses 70%, o Amapá vai receber 3%. Entendeu? É assim que vai funcionar. E o TCU será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Ok? Muito bem. Pronto. É isso que você precisa saber. Ok? Sobre esse fundo aí específico. Vamos agora fazer as questões e a gente finaliza o nosso estudo sobre essa parte de repartição das receitas tributárias, tá? Vamos lá. Além de dividir entre a União, os estados, o DF e os municípios competências para instituir tributos próprios, a Constituição da República também repartiu entre eles o produto da arrecadação de determinados tributos. Nesse sentido, os entes municipais participam, direta ou indiretamente, do produto da arrecadação da União e dos estados. Assim, compete ao estado de Santa Catarina transferir aos quase 300 municípios catarinenses 50% do produto da arrecadação do Imposto sobre Doação de Quaisquer Bens e Direitos, ou seja, o ITCMD. Não, nada do ITCMD é distribuído, tá? É receita exclusiva do Estado. Não existe nenhuma repartição de 70%, existe no caso lá do IOF, né? O IOF sobre o ouro, 70% vai ser pro município. Só que o IOF, pessoal, não é um tributo estadual, né? Ele é um tributo federal. Então tá errada a questão. 25% do Imposto sobre Prestação de Serviços de Comunicação, que é o ICMS, né? Questão verdadeira, 25% do ICMS é distribuído, né? Isso, para os municípios. 50% das taxas, então taxa não é distribuído. 25% das contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria também não é distribuído. Tá bom? A Constituição Federal de 88 traz uma seção dedicada à repartição das receitas tributárias. Sobre o tema, assinale a correta. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles? Exatamente. Isso se aplica também ao Estado e Distrito Federal. Pertence aos municípios 20% do produto da arrecadação do imposto da União, do imposto que a União instituir no exercício da competência residual? Não, isso aí é 20% para os estados e Distrito Federal. Pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do ITR, no caso em que os municípios optem por fiscalizar? Não, se eles optarem por fiscalizar, eles vão ficar com 100%. Os municípios não participam da repartição do IPVA. Participam sim, ficam com 50%. Os municípios não participam da arrecadação aí do ICMS, eles ficam com 25%. Por isso eu te falo, você tem que decorar essa tabelinha aqui, ó. Tem que ficar assim, de cor, tá? Porque você tá vendo que eu tô falando rapidão, porque eu já decorei isso aqui. Tem que decorar. Ah, se eu não gosto de decorar, então dançarás, tá? Tem que decorar isso aqui. Beleza? Vamos aí para a próxima. De acordo com a Constituição Federal, pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e provento de qualquer natureza incidentes da fonte? Não. Imposto de renda da fonte é 100% para o ente federado que pagou aquela despesa. Né? 50% do produto da arrecadação do IPVA, pronto, tá aí. Verdadeiro. 100% do ITR relativamente ao imóvel nele situado? Depende, né? Só se o município fiscalizar e arrecadar esses valores. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída. Só que nesse caso não pertence aos municípios, né? Pertence ao Estado e ao Distrito Federal. O imposto residual vai para os estados e Distrito Federal. 100% do produto da arrecadação de empréstimos compulsórios. Não existe repartição de empréstimo compulsório. Em relação à repartição de receita, é correto afirmar: a Constituição proíbe a vinculação de receita de impostos. É verdade, essa é a regra. A fundo
órgão ou despesa, sendo as exceções de vinculação da receita tributária apenas para taxas e contribuições. Errado, porque apesar de ser a regra a vinculação, a vedação à vinculação de receita de impostos, nós temos exceções lá no artigo 167, inciso 4 da Constituição. A própria repartição de receita dos impostos que nós estamos falando aqui é uma das exceções. Saúde, educação e administração tributária são exemplos de áreas beneficiadas pela possibilidade de vinculação constitucional da receita tributária dos entes públicos. É verdade. Lá, de novo, no artigo 167, inciso 4, você verá que as exceções à vinculação das receitas de impostos são as repartições de receitas tributárias, despesas com educação, saúde e administração tributária. E é possível também as operações de crédito por antecipação de receita, ou seja, os entes federados podem dar os impostos a receber como garantia em empréstimos. E existe uma nova hipótese, é que os estados e municípios podem usar os seus impostos para quitar dívidas com a União, tá bom? Essas são as hipóteses, depois você pode ler no artigo 167. Apenas quando destinada às áreas de saúde e educação, há previsão para vinculação da receita. Não, essa já eu falei para vocês todas aí, né? A Constituição proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, sendo as exceções de vinculação da receita tributária apenas para contribuições. Errado. É porque as contribuições, pessoal, especiais, né? Por exemplo, elas são tributos com receita vinculada, né? Ou seja, no caso das contribuições, você só pode utilizá-las nas respectivas despesas fixadas na Constituição. Tá bom? E aí nós temos a letra E, dizendo saúde, educação e serviço da dívida. Serviço da dívida é pagamento de juros. São exemplos de áreas beneficiadas pela possibilidade de vinculação constitucional da receita tributária. Não, serviço da dívida não entra nesse aspecto. No federalismo fiscal, muita gente errou essa questão aqui na prova, tá? Até eu, quando fiz rápido, eu dancei, porque eu não li com cuidado o enunciado dessa questão. Então, no federalismo fiscal, dos 50% que a União transfere do produto para a arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, o fundo de participação dos municípios recebe quanto? Muita gente foi aqui direto, né? 22,5%, mas está errado, porque tem que somar aqueles 3%, que são distribuídos em julho, setembro e dezembro. Então, o total que vai para o fundo de participação dos municípios é 25,5%. Então, esse aqui foi um pega, foi muito bem feita essa questão. Questão simples, muita gente, eu acredito. Isso aqui está muito fácil, né? Dançou. Tá? Então, toma cuidado. Foi importantíssimo nós fazermos essa questão para você não vacilar na prova, tá? Se a União resolver exercer a sua competência para a criação de impostos residuais, quanto à repartição das receitas tributárias do montante arrecadado com tais impostos, quanto que pertencerá aos estados e DF? 20%. Tá bom? Em regra geral, é vedada a vinculação de receita decorrente de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo no caso de repartição de receitas tributárias naquelas outras hipóteses previstas expressamente na Constituição. Acerca desta matéria, analise aí os itens a seguir. Não é permitida a vinculação da receita de impostos para as ações e serviços públicos de saúde ou manutenção ou desenvolvimento de atividades de ensino. Errado, porque nessas duas é possível, lá de acordo com 167, inciso 4 da Constituição, a vinculação. O STF definiu ser inconstitucional a criação de fundos atípicos pelos estados, ainda que suas receitas não sejam vinculadas a programas governamentais específicos e detalhados. Pessoal, veja, não há decisão do Supremo nesse sentido. Isso aqui é uma questão mais relacionada a direito financeiro, né? Mas não é inconstitucional a criação desses fundos, não. Depois você joga no Google, isso aqui realmente foge um pouco da nossa matéria. Eu nem tinha, sinceramente, lembrado de tirar esse item aqui. Mas isso aqui não é direito tributário, isso aqui é mais direito financeiro. Foge um pouco aqui da nossa parte, tá? Direito tributário. Mas não é proibido criar esse tipo de fundo, não. E aí, esse outro também não vai ter muito a ver, essa questão que eu devia até ter tirado, tá? Porque a única que tem alguma relevância conosco é essa primeira. É constitucional, segundo o STF, a vinculação de programas de incentivo à cultura, a parte da receita do ICMS, ao oferecido pelos estados? Não.
aí vai se aplicar a regra geral de não vinculação das receitas de impostos, porque você está criando fundo e vinculando a esse fundo receita de imposto, que é, em regra, vedado, com exceção das hipóteses previstas na Constituição. E a exceção de cultura não existe na Constituição, só existe para ensino e saúde. Então, as três estão incorretas. A repartição das receitas tributárias foi instituída pelo Constituinte como forma de compensar os entes federativos que, mesmo no exercício de suas competências, receberiam valores considerados insuficientes para o fomento de suas atividades precípuas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Atualmente, mais de 50%, atualmente mais de 50% da soma do imposto de renda e do IPI de competência da União são repassados aos municípios. É verdade. É verdade. Lembra que eu até fiz essa continha com você? Veja, vai para o fundo de participação dos estados e municípios, já 50%, já de cara. Mas ainda, no caso do imposto de renda, os estados e municípios e o DF ainda ficam com aquele imposto de renda retido na fonte. Não é isso? E no tocante ao IPI, lembre-se que ainda, depois de você ter 50% do IPI indo para esses fundos, você tem ainda mais 10% do IPI indo para os estados de forma proporcional às suas exportações. Tá? Então, já é correta aqui a questão. No caso de repartição da CID de combustível, lembra que 29% vai para os estados, né? E depois os estados pegam daquilo que ele recebeu, 25% e manda para os municípios. Então, no caso de repartição da CID de combustíveis, a Constituição estabelece que parte dos valores arrecadados será aos estados sem necessidade de divisão para os municípios. Não, 25% do que cada estado receber ele tem que transferir para os municípios. Cabe à União o valor do imposto de renda incidente na fonte sobre os vencimentos dos servidores estaduais e municipais. Não, isso aí é receita, respectivamente, do estado e do respectivo município. O IOF incidente sobre a lavra de ouro representa uma situação peculiar no direito tributário brasileiro, dado que a União, titular da competência sobre o tributo, não recebe qualquer valor decorrente da sua arrecadação. Muita gente também errou essa questão. Porque, para que isso aqui seja verdade, nós temos que falar sobre o ouro classificado em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Não é todo o ouro que vai ter essa regrinha, não. Se for o ouro mercadoria, para joia, por exemplo, é mercadoria. Então, não vai ter nada aí de distribuição de IOF, não. Para que haja aquela distribuição de 30% para os estados e 70% para os municípios, de onde o ouro é tirado, ele tem que ser classificado como instrumento financeiro ou ativo financeiro ou instrumento cambial. E para a gente finalizar essa questão, para compensar os estados e municípios com grande número de empresas exportadoras, a Constituição prevê a repartição do produto da arrecadação do IPI, que será dividido igualmente entre os entes federados. Não é igualmente, é proporcional às exportações, lembrando que nenhum pode receber mais de 20%. E lembrando que agora, no texto atual da reforma, eu vou incluir também aqui o que for arrecadado com o imposto seletivo. Maravilha. Vamos avançando. Tem mais questões. A Constituição Federal dispõe sobre a repartição das receitas tributárias. Com relação à destinação do montante arrecadado a título de impostos, analisem os itens a seguir. Pertence aí aos municípios, aos estados e ao DF a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens e serviços. É verdade. Né? Isso aí é o artigo 157 e 158, inciso 1 de ambos. Viola a reserva de lei complementar federal a norma estadual que dispõe sobre o cálculo do valor agregado para fins de partilha da arrecadação do ICMS aos municípios. Então, viola, olha só.
Então, viola a reserva de lei complementar federal, a norma estadual que dispõe sobre o cálculo do valor agregado para fins de partilha da arrecadação do ICMS. Exatamente, porque somente a lei complementar é que pode definir o que é valor agregado para fins aí de ICMS, tá bom? Nós vimos lá no artigo 161, né? Deixa eu só lembrar aqui se é exatamente o 161. Isso aqui, ó. 161, inciso 1, tá? Próximo. É vedado ao Estado impor condições para entrega aos municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviço de saúde. Exatamente, que é justamente o que? Aqueles dois elementos que eu falei para vocês, tá? Salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento o quê? Dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde. Essas são as situações em que os estados poderão, por exemplo, colocar condições para transferir aos municípios as cotas que cabem na repartição das receitas tributárias. Ou seja, recebimento dos seus créditos, os municípios terem que pagar aos estados os valores que os municípios lhe devem e ao cumprimento aí dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde. Tá bom? Próximo. Sobre a jurisprudência do STF em relação à repartição das receitas tributárias, vejamos aí. É vedada a concessão de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas cotas devidas aos municípios? Não. Se a União conceder algum benefício fiscal, isso tem que ser abatido, porque a União vai distribuir para o FPM somente o valor líquido de imposto de renda que ela receber. Então, é claro que ela continua ainda com a liberdade de conceder benefícios fiscais, tá? Nós vimos, inclusive essa jurisprudência eu li com vocês agora, no bloco passado. Pertence à União a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos pelos municípios? Não. Essa receita seria dos municípios, né? A reforma tributária criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e sociais mediante a entrega de recursos da União aos estados e Distrito Federal. Veja, isso aqui já foi cobrado, então, agora, essa questão é de 2024, né? Então, eles já falaram desse fundo aí, sobre o qual falamos, mas a Constituição é bem resumida, né? Ela não entra em muitos detalhes sobre esse fundo específico, não na parte que nos interessa. Existem outros dispositivos aí sobre esse fundo, mas esse aqui é o que interessa para a nossa prova. Vamos para a próxima. Segundo o esquema constitucional de repartição de receitas tributárias em favor dos municípios, analise aí as afirmativas a seguir. Pertence aos municípios 65% do produto da arrecadação do IPVA? Não, 50%, né? Pertence aos municípios 50% do imposto de renda incidente na fonte? Não, 100%. Pertence aos municípios 20% dos produtos dos impostos residuais? Não, zero, né? Pertence a 20% aos estados e ao Distrito Federal. Então, letra D, o gabarito. O estado de Santa Catarina, além dos seus impostos, tem direito a receber valores referentes a outros impostos da União Federal. Dessa forma, cabem ao estado 22,5% do Fundo de Participação dos Estados e DF. Não, o Fundo de Participação dos Estados é 21,5%, tá? 22,5% é aquela cota geral do Fundo de Participação dos Municípios, mas lembrando que o Fundo de Participação dos Municípios depois ainda tem mais três cotas de 1%, né? 25% de um imposto novo criado pela União através de lei complementar? Não, é 20% do imposto residual. 50% sobre o ITR? Não, ITR fica com os municípios, né? Não com o Estado. 10% do produto da arrecadação do IPI proporcionalmente ao valor das respectivas exportações? Exatamente, lembrando que isso também se aplicará ao imposto seletivo, tá? 20% do IPI em relação às exportações? Está errado. A respeito do tema da repartição das receitas tributárias, de acordo com o previsto na Constituição,
a União entregará 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, dos quais, dos 50% do produto da arrecadação do Imposto de Renda e provento de qualquer natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Some-se também a questão do imposto seletivo. É vedada a vinculação dessa receita no caso de quê, pessoal? Veja, se nós estamos falando de receita de impostos, a regra se aplica também aos recursos vindos aí da distribuição do imposto de renda e do IPI. Então, você tem que respeitar aquela regrinha lá do 67, inciso 4. Então, qual dessas situações aqui eu não posso vincular a receita desses impostos? Eu posso vincular para prestação de garantias para operações de crédito por antecipação de receita? Posso. Para atividade de administração tributária? Posso. Aporte em programa governamental de caráter assistencial? Eu não posso. Desenvolvimento do ensino e verbas para a área de saúde? Eu posso também. São todas as hipóteses expressamente previstas nesse dispositivo, tá? Na repartição das receitas tributárias, pertence aos municípios 25% da arrecadação do ICMS, sendo certo que as parcelas dessa receita serão creditadas de acordo com os critérios constitucionalmente previstos, sendo 65% no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas ao ICMS ou coisas de seu território, e até 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, né? Então, letra A, bem fácil a questão. Na repartição das receitas tributárias previstas na Constituição da República, uma parcela desses recursos é distribuída mediante o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, cuja finalidade é gerir os recursos recebidos para o posterior repasse aos destinatários por meio de critérios sociais, econômicos e demográficos, tendo relevante papel de distribuição de renda para a busca do equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. Acerca de tais fundos, à luz da Constituição, é correto afirmar que a Secretaria do Tesouro é que faz o cálculo dessas cotas? Não, quem faz o cálculo é o TCU. Cabe à lei complementar dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários dos cálculos das cotas referentes ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios? Sim, é verdade. A União entregará 50% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao FPE e ao FPM? Não é verdade, porque 3% desses 50% vão lá para a região centro-oeste, nordeste e norte. Tá? O que vai para fundos de participação dos estados é 21,5% e aqui 25,5%. Tá bom? Os outros 3% que faltam vão para centro-oeste, nordeste e norte. Né? Muita gente errou essa questão. O mesmo percentual de recursos repassados ao FPE será repassado ao FPM. Não é verdade. As renegociações de débito de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, não poderão conter cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação. Só você tirar aqui o não. Tá ok? Porque poderão, ou seja, as dívidas podem ser renegociadas de modo que a União fique com parte do valor que ela ia repassar para o Estado ou para o município, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, tá bom? É possível sim fazer essa negociação e abater nos valores a serem transferidos a dívida que aquele ente federado tem com a União. Técnicos da União, há alguns anos, promoveram discussões a respeito da conveniência ou não de se criar um novo imposto federal, bem como se os estados e o DF teriam alguma participação no produto da arrecadação. Na época, o objetivo era o de aumentar a arrecadação em razão do crescimento da despesa pública decorrente da implementação de políticas públicas direcionadas à melhoria da qualidade de vida. Ao final de suas reflexões, concluíram corretamente que, por imposição constitucional, os referidos entes ficariam com 20% do produto da arrecadação do referido imposto? Exatamente, 20% do imposto residual. Tá? Não vou nem ver as outras. No que se refere à repartição das receitas tributárias, é correto afirmar que não ocorre
a repartição de receitas dos seguintes tributos. Quais tributos aqui não estão sujeitos à repartição de receitas tributárias? Ó, eu não vou nem ler tudo, tá? Eu só vou falar os que não são distribuídos. Imposto de exportação não é distribuído e o ITCMD também não é distribuído. Imposto sobre grandes fortunas não é distribuído. Imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, não é distribuído e nem o imposto de importação. Imposto de transmissão, causa morte e doação não é. E o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, também não é distribuído. Então, só restou a letra E. Imposto sobre exportação não é distribuído. Imposto sobre exportação não é distribuído. Imposto sobre grandes fortunas não é distribuído. Todos os outros aí que eu não marquei, eles são distribuídos, eles têm receita. Eu não vou explicar de novo, porque nós já estamos cansados disso, né, pessoal? Depois vocês releem lá a tabelinha e relembram. E por fim, quanto aos impostos da União, estados e municípios e a repartição de receitas tributárias, assinale a correta. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços é de competência municipal. Se você errar a questão dessa, você está de parabéns. Impostos são espécie de tributo ligado ao desenvolvimento de uma atividade específica pelo poder público? Não. O imposto, pessoal, é um tributo, é verdade, só que é um tributo que não tem nada a ver com a atividade específica do Estado. Lembra que, inclusive, essa é a definição de imposto, no artigo 16 do CTN. O imposto é um tributo cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Não é isso? Você só paga imposto porque você manifestou riqueza. Tá? É o tributo invejoso. Os estados da federação não podem criar impostos além daqueles especificados na Constituição. Exato. Quem tem competência residual é só a União. São de competência dos estados o imposto sobre importação de produtos estrangeiros, misericórdia, né, pessoal? É da União. Letra E. O mecanismo de repartição das receitas tributárias garante que a integridade da receita obtida com os impostos federais permanece com a União. Muito pelo contrário. A União vai repartir aquele monte de tributos que nós já estudamos, seja com o Estado, ou com os municípios, ou até com aqueles fundos de participação. Beleza, gente? É isso. Você aprendeu tudo que você precisa saber para a sua prova de repartição de receitas tributárias. Um abraço e até mais.